Fala aí, rapaziada. Fala aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? Chegando aí, ó. A Amanda já chegou. Renata Cobre mandou um aceno. Fala aí. Vamos chegando aí, pessoal. É a Baixada Fluminense, é o BXD Nunca Se Rende. Hoje a gente vai receber Francisco, consultor da ONU. Hoje é a live internacional, ó que maneiro. Direto da Suécia. Enquanto isso, vamos ouvindo um sonzinho aqui, ó. Fala aí, vamos chegando. Vitor Afonso, oficial. Seja bem-vindo. Força Baixada. Se a Baixada tem problema, Força Baixada. Somos da Baixada suburbana. Eu vi multidão e nunca se engana. Todos lá sem opção são marginalizados e querem ver seus sonhos. Isso aí, ó. Casinha 2000. Salve. Vamos chegando, pessoal. Hoje estava conversando com a Renata Cobre, e a gente estava falando sobre comunidade e os problemas que as comunidades atravessam, e o agravante às vezes que tem uma comunidade a mais do que outra, porque tem o agravante às vezes que algumas comunidades não têm a visibilidade que outras têm. Todas atravessam problemas, mas aqui não tem visibilidade, às vezes atravessa o problema de maneira mais só, né? Mais sozinha, né? Aí sem apoio. Está aí, ó. Vamos receber hoje o Francisco Filho, consultor internacional da ONU, atualmente trabalhando na Suécia. E aí hoje a gente recebe para falar sobre música, Baixada Fluminense, comparativos do que vem acontecendo no mundo. Nada melhor do que alguém da Organização das Nações Unidas para falar com a gente sobre isso, né? Projetos culturais. Francisco, que é alguém que participou da elaboração do Música para Avançar o Desenvolvimento Sustentável, junto com o coletivo Baixada Nunca Se Rende. Visitou a Baixada Fluminense. Vamos falar sobre isso aí. Alan, salve Alan, um abraço. Rolando reggae music. Vamos nessa, galera. Vamos aproveitar e fazer uma reflexão sobre o que a gente vem passando, né? Renata mandou aí, ó, Francisco, parceiro da BXD,
Vou falar, vou falar sobre isso com ele, sobre a leitura que a gente tinha na época do projeto. Estávamos juntos ali no desenvolvimento do projeto. Ao fundo aí, ó, a música do Marrone, Recarregue. Às vezes eu fico meio aqui porque eu tô olhando, ao mesmo tempo eu tô olhando o Facebook, o Messenger e o WhatsApp, o web, né? E usando o celular aqui no Instagram. Aí eu fico olhando para... Pode parecer que eu tô meio perdido. Pensar, estimular, impulsionar, pra fazer sonhar, realizar. Vamos lá, pessoal. Marrone Recarregue é pioneiro, né? Dom Groove Lima chegou aí, ó. Francisco. Isso, ó. Francisco já enviou a solicitação, vou aceitar aqui. Opa! Tem que inverter a câmera, Francisco. Olá, Renato, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Que bom revê-lo virtualmente. Tô aqui ouvindo a música do Marrone. Ah! Da galera um dos que estava naquela coletânea que nós fizemos no projeto, né? O Livre Totalmente Livre. Aquele é do Dida. Aquela do Dida. Ah, tá. O Marrone era o que fala da Baixada, né? Direto. Ah, é verdade, que lindo. Michele também entrou aí, ó. Michele. Que é Olha. Ela usa Michele Mineirinha, né? Porque ela se identificou tanto com Minas Gerais que usa Michele Mineirinha. Assim aí, para Minas Gerais, bem representada por uma alemã super brasileira. Ela nunca deixou o Brasil em espírito. Sim, sempre esteve. Né? O Dida, o Ed está mandando aqui, ó, que o Dida é irmão do Marrone. Por isso que a galera confunde, né? Ah, aí, sim, sim. Entra agora o Sorrio, ó. Música do Ed. Ah, é. Claro, claro, a música de abertura do filme, né? E aí, Francisco? Como é que você está? Olha, Renato, eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Muitas saudades do Rio. E se eu tivesse aquela maquininha dos Jetsons, você lembra? Que você teletransportava? Se lembro. Eu queria poder existir e estar aí com vocês. É muito tempo que eu não vou ao Brasil, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz em poder manter esse diálogo com vocês. E eu, no decorrer dos últimos anos, sempre pensando e mantendo o contato com vocês, eu tenho uma série de sugestões que eu acho que a gente pode trabalhar juntos e dar uma força
aí no Baixada, nesse momento tão difícil que a gente vive no Brasil, também um momento tão difícil que a gente vive nos Estados Unidos, né? Eu estou aqui na Suécia desde janeiro, mas a minha casa é ainda em Nova York, né? Então a gente perdeu muito. É um sofrimento muito grande com o que acontece nos Estados Unidos e também agora com essa nova onda de manifestações importantes, né? Então, Situar primeiro a galera. Vamos situar. Galera que está chegando. Eu estou falando com o Francisco Filho, né, o consultor internacional da Organização das Nações Unidas, camarada brasileiro aqui do interior de São Paulo, né, Francisco? Botucatu. Então, camarada de Botucatu, São Paulo. Desculpa perguntar, você está com quantos anos agora, Francisco? Eu trabalho no PNUD há 15 anos já. Eu entrei em 2004. Sim, já trabalhou em quantos países? Olha, grande parte da minha experiência foi em Brasília, no PNUD Brasil, e no Centro Internacional de Crescimento Inclusivo em Brasília. Eu saí do Brasil logo após a Rio+20, em 2012. Passei um tempo em Nova York, daí eu fui para as Filipinas, em Manila, trabalhar na época do furacão Yolanda, que foi o maior tufão da história da humanidade, né? E Renato, pensa num tufão com vento de 380 quilômetros por hora. E a gente teve um trabalho muito grande na reconstrução da área da infraestrutura de eletricidade das Filipinas. E eu retornei a Nova York e tive a bênção de poder voltar ao Rio em 2015, né? Eu passei 2 anos no Rio, no Centro Rio+, né? Da Rio+20, e retornei a Nova York. Passei mais 2 anos e agora estou na Suécia desde janeiro. Então, assim, como a gente costuma falar na Baixada, a gente já tem a sandália gasta da estrada, né? A sandália já está gasta, né? A gente já caminhou, já tem uma experiência, né? Já caminhamos e temos a sandália gasta, né? Sim, sim. Porque assim, você ficou 2 anos no Rio, e aí, para situar a galera, em 2016, o Ed MC estava fazendo uma pós-graduação em comunicação, conheceu a Denise falou sobre o interesse da ONU em divulgar os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, as ODS, e aí a gente resolveu fazer essa fusão. E a gente foi descobrindo, na verdade, que os artistas da Baixada Fluminense, né, quase que em sua maioria, ou todos, tem pelo menos alguma música que fala sobre algum assunto que se enquadra dentro de um dos 17 objetivos. Né? E aí foi trabalhando em cima disso que nós fomos, né, e fizemos as reuniões, capacitação dos artistas da Baixada Fluminense para conhecer os ODS, saber dessa agenda que até 2030, a princípio, né? E a gente nem sabia que a gente ia bater de frente aí com uma pandemia mundial, né? A gente nem sabia disso, né? E houve aí essa identificação da Baixada, dos artistas da Baixada Fluminense com os ODS, né? Que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Bem, você passou pela Baixada, conheceu o coletivo. E aí, qual é a tua leitura sobre essa questão da cultura? Você que é brasileiro,
e aí teve a oportunidade de conhecer a Baixada Fluminense, que é peculiar, né? Que a gente fala assim, tem um Racionais MCs, que fala, periferia é periferia. Periferia é periferia. Mas, puxando sardinha para nossa área, né? A Baixada Fluminense engloba 13 municípios e quase 4 milhões de habitantes, e tem artista em tudo quanto é lugar, né? Então, assim, você que veio de fora com um olhar mais globalizado, né, e participou da elaboração do projeto junto com o coletivo, qual é a tua leitura sobre a cultura, a Baixada, a luta através da cultura, da música? Olha, Renato, quando eu mudei para o Rio, eu vim da Baixada Santista, que eu tinha passado 4 meses em Peruíbe, na Baixada Santista, trabalhando num projeto home-based com o secretariado da ONU. E quando eu saí da Baixada Santista, Renato, eu senti 2 coisas. Primeiro, que a população é muito jovem. A população é predominantemente jovem, e grande parte dos jovens não conseguem dedicar o tempo, por falta de oportunidade, a atividades construtivas. E a minha segunda percepção, depois de viver na Baixada Santista, foi que a natureza é muito rica, a Mata Atlântica é muito bela, a água é muito farta, a natureza é linda, e há uma conexão muito grande do jovem com a natureza. Mas a desigualdade e a pobreza e a falta de oportunidade impede que grande parte desses jovens se dediquem a atividades que façam bem à natureza e que façam bem a eles próprios. Eu comecei muito jovem a trabalhar, Renato. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade e comecei a trabalhar pela igreja, que na Igreja Católica nós tínhamos um projeto de arrecadação de alimentos e também de monitoramento das populações que vinham do Nordeste para São Paulo, para Botucatu. Na minha cidade, Renato, 40% da população é imigrante. É mais que em grande parte do país. E eu comecei muito cedo, mas naquela época a igreja me ofereceu uma oportunidade de trabalhar ativamente, dedicar minhas horas úteis a algo útil. Então, quando eu mudei para a Baixada, quando eu mudei para o Rio, eu pensava sempre, como a gente pode trabalhar a cultura, a música, a arte, o grafite, a tecnologia social, os aplicativos, para que incentivar o jovem a fazer algo de positivo para a comunidade. Sim. Que é uma população grande parte jovem, mas que ela carece de oportunidades de colocar toda essa energia em benefício do futuro. E, Renato, antes de eu voltar para o Brasil, a minha primeira experiência em Nova York, a gente trabalhava com as metas do milênio, que é o grupo de metas que antecedeu os ODS, antes da Rio+20. E eu trabalhava num projeto... Eram os DMs. ODM, isso. E eu trabalhava num projeto que era o projeto de aceleração das metas. Porque, Renato, todos os países do mundo, eles vão se desenvolvendo, a população cresce, a economia vai crescendo em patamares diferentes, mas como a economia é globalizada e como os termos de troca do comércio não são justos, o país que ele vai desacelerando o processo de desenvolvimento, que vai caminhando mais devagar, ele fica para trás. Sim. Então, no nosso projeto em Nova York, a gente trabalhava para tentar entender quais eram os fatores que aceleravam o processo de desenvolvimento.
no sentido de desenvolvimento, com resultados na política social, resultados para o meio ambiente e resultados para a sociedade. Sim. Incluindo bem-estar social, aumento da qualidade de vida. E por incrível que pareça, Roberto, das 8 metas dos ODM, a meta que estava mais atrasada era a meta de mortalidade materna. E em muitos países do mundo havia uma dificuldade em acelerar a redução da mortalidade das mães quando davam parto. Sim. E é um direito humano fundamental a mulher, quando está em trabalho de luz, ter assistência médica e assistência humana médica. Mas nós descobrimos que o grande fator que atrapalhava esse avançar, essa aceleração, era um fator cultural. Sim. Em grande parte dos países, as mulheres não poderiam ter acesso a um médico homem longe do marido. E fazer trabalho de acompanhamento do parto era considerado pagão, do demônio. Então, por exemplo, Renato, o país do mundo onde tem a maior mortalidade de mães dando à luz é o Paquistão. Uma região do Paquistão que tem uma renda muito mais alta que grande parte da África, em termos de renda monetária, salário. Sim. Então, o que nós pensamos e o que nós conseguimos analisar em 30 países diferentes. O retardamento do desenvolvimento, ele é, na maioria das vezes, causado por fatores não econômicos, Culturais. mas fatores de instabilidade cultural e política. Que está muito Esse foi... né? Que essa questão cultural atualmente vem se fundindo a política, né? Principalmente a fusão de religião e política, né? Renato, nós levamos 1000 anos como humanidade para separar a religião da política. Foram 1000 anos de luta. E foi o que nós chamamos de Idade das Trevas. Isso. Que era a época que a igreja controlava, tinha o poder de... E esse retorno desse casamento é um atraso que as Nações Unidas, nesse projeto do MAF, que era o aceleramento do desenvolvimento, entendeu que grande parte das barreiras, elas estavam ligadas a barreiras culturais e a barreiras relacionadas à instabilidade política. Sim. E, Renato, olha, e quando eu saí do Rio e voltei para Nova York, eu tive uma grande oportunidade de passar um final de semana com a Mary Hobson, que é a presidente do grupo dos Elders, que é o grupo de prêmios Nobel da Paz, que incluía o Kofi Annan, falecido, Desmond Tutu, falecido também. Ela foi a presidente da Irlanda que conseguiu fazer a paz com a Inglaterra e a paz com o ETA, né? Nossa. E a Mary me contou uma coisa que eu sempre guardei na minha cabeça, Renata, que ela falou assim: quando a gente tem uma ruptura do Estado democrático e do direito, uma ruptura da democracia, da lei e da ordem, sim, é como você abrir a porta do inferno. Mas a porta do inferno, quando ela abre, ela não fecha como um elevador moderno. Ela fecha como aqueles elevadores britânicos da década de 1860 que ela falava. Que vai... E vai saindo capetinha. E vai saindo a coisa ruim. Então, o grande desafio que existe é você evitar que o que está caminhando regresse e tenha uma ruptura do Estado democrático de direito. E grande parte dos países, Renato, que não atingiram as metas dos ODM na década passada,
foram países onde houve uma ruptura do Estado Democrático de Direito, onde houve uma guerra civil ou quando houve uma instabilidade política que atrapalhou todos os fatores que levam uma sociedade para frente. Beleza. Então, como é que você vê esse momento? Porque assim, uma coisa é nós que estamos aqui dentro, do Brasil, Rio de Janeiro, a gente tem uma leitura da cultura, através da cultura, conhecemos bem a periferia, mas você que está fora, qual a leitura que você tem desse momento que o Brasil está vivendo? É muito perigoso, Renato. É muito perigoso. O meu avô, por exemplo, Renato, que mudou da Itália para o Brasil para trabalhar no café, sim, na década de 20, ele passou por uma ditadura, que foi uma ditadura do Getúlio. Os meus tios passaram pela ditadura de 64. Tem os tios que foram presos e sofreram o pior do Estado totalitário. Eu me sinto muito triste, Renato, por ser a terceira geração, em algum sentido, da minha família que está no Brasil, né? E a gente, só de ouvir o clamor por uma ruptura ou o clamor por um Estado totalitário, é de arrepiar. Principalmente pelo que eu estava te falando, Renato, dos 193 países da ONU, que nós estudamos e acompanhamos o desenvolvimento nos últimos 30 anos, os que menos avançaram, os que mais ficaram para trás, foram todos aqueles onde houve uma ruptura. E a ruptura acontece em países de grande porte também. Por exemplo, eu estava, Renato, no Egito em 2013, quando o Morsi caiu. Eu estava trabalhando no Egito por um período de 3 meses, numa consultoria pontual, que nós estávamos ajudando o governo do Egito a criar o Bolsa Família no Egito, né? E quando houve a ruptura, o Morsi foi preso, né? Foi morto, depois morreu ano passado. E eu presenciei, Renato, na primeira semana, um julgamento que 670 pessoas foram julgadas em 17 minutos e 300 condenadas à morte. Complicado, né? Muito complicado. Então, nesse contexto de instabilidade, que não é só o Brasil que passa, uma instabilidade que grande parte dos países passam, é uma responsabilidade cidadã da classe cultural e artística e também do cidadão de bem pensar em estratégias de trabalhar conjunto e defender a democracia e defender o desenvolvimento. Aqui, Renato, na Suécia e na Europa como um todo, há também um crescimento muito grande do neonazismo, da extrema-direita, né? Mas o que segura e que mantém a estabilidade, em algum sentido, é a proteção ao meio ambiente, que é realmente o apego da população à sustentabilidade, que apoia partidos mais progressistas que evitam uma mudança para um outro lado. Deixa eu te perguntar, o governo aí é social-democrata? Há 70 anos. Social-democrata, né? Faz 70 anos. Nossa. Mas o segundo maior partido hoje é de extrema direita. Já está ali pela beirada, né? Mas na Alemanha, em grande parte dos países europeus, a estabilidade é muito ligada à força que existe das pessoas que defendem a bandeira ambiental.
E então Entendi. eu vejo, Renato, que falando de BXD Nunca Se Rende, como grande parte do momento de criação do BXD, depois da Rio+20, foi muito ligado à questão ambiental, Sim. à proteção do meio ambiente, as músicas refletem muito a Habitação, questão. trabalho, né? Então eu acredito que existe uma possibilidade para o BXD tomar uma ação importante de agregar pessoas que estão em defesa do desenvolvimento. E como nós sempre falávamos, Renato, o desenvolvimento não é só o crescimento econômico, o desenvolvimento é o bem-estar social e é também a proteção ao meio ambiente. Eles caminham juntos, numa sinergia mútua. Não existe desenvolvimento sem meio ambiente e não existe desenvolvimento sem crescimento econômico e também não existe desenvolvimento sem bem-estar social. O grande segredo e o grande desafio, que nenhum país tem a resposta certa, mas o grande desafio é como caminhar essas três esferas simultaneamente. Como fazer com que o desenvolvimento econômico não atrapalhe a proteção ao meio ambiente e como a proteção ao meio ambiente não atrapalhe o crescimento econômico e o bem-estar social. Então, é esse o segredo que nós, na ONU, não temos a resposta, e o que nós fazemos é tentar buscar, olhando os 193 países, e buscar quais são os fatores que aceleram o caminhar mútuo dessas três esferas. Aí eu falo assim, o coletivo Baixada Nunca Se Rende, ele busca melhorias para as condições do artista que é, né, da periferia do Rio de Janeiro, desses 13 municípios da Baixada Fluminense. Aí nós estamos falando sobre economia, sobre cultura, né, que é muitas vezes a associação de uma determinada leitura acaba trazendo atraso político, né, fazendo com que as coisas não avancem. Mas e aí? A música, ela transforma? Né? Ela pode ser... Vou fazer uma pergunta retórica, tá? Vou fazer uma pergunta retórica. Porque eu quero ouvir de você a fala sobre isso. Nós, como artistas da Baixada Fluminense, o Marcelo Yuca, que foi um dos fundadores do Rapa, falava que o artista, ele é o cidadão amplificado, ou seja, liga um amplificador no artista, o artista é esse cidadão amplificado. Então, assim, nessa minha pergunta retórica a música, ela vai fazer esse fio condutor, como diz Renata Cobre, ela vai fazer essa condução para a transformação, ela pode fazer... O que o BXD pode estar agindo e como, de repente, pode estar agindo em prol dessa transformação, contribuindo, né, com a transformação. Olha, Renato, aqui na Suécia, a cultura é muito valorizada pelo Estado. E é uma questão muito difícil de comparar com a realidade brasileira, porque aqui é um país de 10 milhões de habitantes, um país menor que São Paulo. E é um país que só se fala sueco, então é a única língua. Então há um Estado protetor da cultura e da música para manter, em algum sentido, o sueco, a língua sueca, viva. Então, há muitos programas de bolsa para novos talentos e também há muito programa de subsídio de empréstimo e centros de cultura. Mas, ao mesmo tempo, Renato, eu morei, nos meus primeiros meses aqui, na única cidade sueca onde há mais imigrantes do que suecos. É uma cidade que é considerada uma das 21 regiões vulneráveis, que são as 21 regiões mais pobres da Suécia.
E nessa cidade, que tem 150 mil habitantes, existe um centro de fomento cultural chamado Subtopia, que é uma referência em toda a Escandinávia. Mas o Subtopia, e eu ia muito no Subtopia, eu estudei muito sobre o Subtopia quando eu estava morando naquela cidade. E o Subtopia, ele existe há décadas porque eles têm uma visão financeira muito avançada. Então eles trabalham, eles independentemente das bolsas que vêm da União Europeia e que vêm da Suécia, eles trabalham em parcerias com o setor privado, com lojas, com comércio, com supermercados da região e organizam muitas atividades gratuitas, financiadas pela rede do supermercado, financiados pela rede de padaria, financiados pela rede de cabeleireiros. Então, o que eu fiquei espantado é que apesar de existir uma abundância de financiamento do Estado, o maior centro cultural periférico da Escandinávia, eles têm uma visão muito arrojada no sentido de business, de plano de negócios. E a primeira coisa que eles me falaram, Renato, era assim: nós sempre temos uma visão de onde nós queremos chegar nos próximos 5 anos. Entendi. Então nós lançamos metas, e quais são as metas que a gente quer atingir, onde a gente quer estar em 5 anos. E são a elaboração dessas metas e desse plano que leva eles a, primeiro de tudo, ter uma estratégia de arrecadação de recursos do setor privado, antes do Estado, e também trabalhar em sempre ir além da classe artística. Uma coisa que eu fiquei muito impressionado com eles, que eles explicavam que o Subtopia é feito para artistas, mas não para os artistas somente por artistas. Então, o objetivo deles é conquistar partes da sociedade que ouvem música, que olham grafite, que assistem TV e trazer principalmente a juventude dentro de temas que sejam de interesse. E o grande tema de interesse deles é a proteção ao meio ambiente e a inclusão social, a luta contra a desigualdade. Como eu falei, é uma cidade com 60% da população imigrante, e a maioria dos imigrantes são exilados do Iraque, da Síria, da Somália, do Congo. Então eles falam 40 idiomas diferentes na cidade. Nossa! Então, e são pessoas que vieram da guerra, Renato. O Brasil ele ainda é um país pacífico. A gente não tem o cenário que eu conheci meus vizinhos do Congo, por exemplo, da Síria, do Irã, Iraque. Vou pegar um gancho numa fala da colega que digitou aqui embaixo. Esse comércio, ele recebe incentivo fiscal para poder apoiar esse centro cultural, esse projeto cultural? Não do governo federal, mas eles recebem da prefeitura. O governo federal não abate no imposto de renda. Mas há um abatimento no imposto sobre a propriedade, que é o IPTU deles. Entendi. Mas é muito pequeno. O comércio usa muito isso como uma plataforma de mostrar uma imagem, um branding, mostrar uma marca positiva perante o jovem. Então, o comércio se beneficia muito do poder dos artistas de influenciar o comportamento do jovem. Associação incluindo, por de exemplo, imagem, associação de imagem, aproximar. Mas vamos. A gente entrou por um caminho, foi, né? Você é da comunicação, eu sou da comunicação, Ed MC é da comunicação. Se a gente parar para falar, a gente vai. Você na Baixada, o que você traz
o que você levou de bagagem da Baixada Fluminense? Eu lembro que tinha um protocolo que vocês da ONU não podiam ir à Baixada depois das 17 horas. Isso saiu quebrando os protocolos todos, né? A gente quebrava tudo. Não, Renato, eu tinha vindo da Baixada Santista, e a Baixada Santista também tem carências, e principalmente o final da Baixada Santista, em Peruíbe, Itanhaém. Então, existiu o problema da violência, existiu o problema do tráfico, existiu o problema do desmatamento. Então, existia uma série de sinergias muito grandes. Mas o que me deixava muito triste era a questão do saneamento básico. Olha, Renato, Nova York, nós visitamos uma época a Secretaria de Saneamento Básico de Nova York. Nova York investiu bilhões para fazer o tratamento de todo o efluente de lixo nos rios. Um esforço bilionário, mas depois a secretária de saneamento nos disse: depois que nós corrigimos a questão do saneamento básico, nós começamos a ganhar por ano 3 bilhões de dólares de dias de folga, de sick leave, de pessoas que pedem para não ir trabalhar porque estão com diarreia ou estão doentes, só porque a questão do saneamento foi corrigida. Então, quando você investe no saneamento e quando você investe na qualidade da água, a economia produz mais, o morador ele tem menos doença gastrointestinal, porque o ar não está contaminado, a água não está contaminada. Então, e uma outra coisa, Renato, que eu aprendi aqui na Suécia, por exemplo, é a questão da habitação. Aqui, eles tiveram um programa na década de 60 de construção de 1 milhão de casas populares nas periferias. Então, isso significa que aqui na Suécia, de cada 6 casas, uma foi construída pelo Estado. E foi um processo de muita luta de todos os camadas sociais, de todo o vereador, deputado, para garantir a continuidade de um programa de habitação e garantir a continuidade sustentada por décadas. Que a habitação você não soluciona em 4 anos. A habitação é um programa de visão de 30 anos. Sim. E o que sempre se fala aqui, Renato, que a profissão mais difícil na Suécia é você ser vereador ou deputado estadual. Porque aqui todo mundo quer. Aqui o chefe da nossa agência, que é a agência ambiental, ele é um deputado. Ele falou que quando ele era vereador, ele recebia por dia pelo menos 10 pedidos de explicação do cidadão que ficava enchendo o saco. E cutucava, e cutucava, e cutucava, e cutucava. Deputado, vereador, Renato, não pode ter paz. Porque eles estão mais próximos da comunidade e eles que estão acompanhando. Quando a população vira as costas e deixa eles ficarem tranquilinhos, a coisa não avança. Porque grande parte da solução da questão do saneamento e da habitação, ela envolve uma alocação de recursos. Sim. Então, ele é o mais próximo da população, né? Então a população não pode deixar de fiscalizá-lo, né? E a questão toda, Renato, é como é feito o orçamento da prefeitura, onde a prefeitura investe o dinheiro. Se a população participa do processo de elaboração e acompanhamento do orçamento, isso pode ter um impacto muito grande para as próximas gerações e para o desenvolvimento sustentável da região toda.
que grande parte da decisão de investimento parte ou do prefeito ou do governador. O presidente está muito longe. Aqui na Suécia é a mesma coisa. O primeiro-ministro, ele tem um papel muito menor no dia a dia das pessoas do que grande parte dos países, porque a decisão fundamental é o orçamento. Sim. E não existe mudança se não for em alocação também dos recursos estratégicos. Por exemplo, em São Paulo, Renato, eu acompanhei quando eu era jovem, que tinha um movimento em Paraisópolis que era contra a instalação na Oscar Freire dos fios subterrâneos, para não ficar feio Oscar Freire. Se gastou bilhões em São Paulo para colocar Oscar Freire toda bonitinha, para o povo não ver o fio. Até porque o valor desse fio deve ter saído 3 vezes o valor de mercado, né? E foi uma decisão política, Renato, de colocar o fio subterrâneo no Oscar Freire e deixar metade de Paraisópolis sem luz. Então, a população tem um papel muito importante em acompanhar como são feitas as decisões que envolvem a alocação do recurso, do orçamento público. E aí eu vou pegar um gancho e voltar numa fala sua sobre essa questão da cultura, né? Vou pegar um gancho aqui também na fala do Valnei, que é um artista lá de Belford Roxo, que ele falou que a população aqui não sabe nem onde reclamar. Não sabe os canais, ela não tem essa cultura. E aí eu vou pegar um gancho do que a gente fala. A gente tem uma cultura ainda muito, né, ainda muito de colônia. No Brasil ainda a pessoa vê o vereador, oh meu Deus, o vereador. Não vê o vereador como alguém que está lá para servir a ele, né? Para fiscalizar, para acompanhar, para levar as propostas de projetos. A nossa população ainda está muito aquém, né? E aí eu estou falando não de uma população que tem acesso a uma educação de qualidade, ou a elite brasileira, que é uma minoria, mas eu estou falando da própria periferia. A maior parte da nossa população que vive na periferia, além de ter nascido sobre, eu costumo falar isso, sobre o signo da negação, né? Ter nascido sob o signo da negação, que é ter negado os direitos básicos, né? Aí de um trabalho de pré-natal, de alimentação de qualidade, de saúde, saneamento, né? Que o Valnei também falou aí, saneamento é saúde. Além disso tudo, a nossa população não é educada para que tenha essa acessibilidade, e essa acessibilidade acaba sendo dificultada, né, para a população. Então, assim, é uma bola de neve que a gente precisa começar a desconstruir, né? E eu acho que o ponto fundamental disso tudo é a educação. Porque chega hoje e encontra uma classe média, você falou assim, na Suécia, de cada 6 casas para a população, uma foi construída pelo Estado. Você faz um projeto de moradia aqui, o cara que é classe média alta, não vou generalizar, não são todos, mas uma grande parte da classe média vai falar assim, pô, eu estou pagando imposto para construir casa para os outros. Aí você falou do Bolsa Família no Egito. Eu vou falar do auxílio também, desse mesmo tipo de auxílio. Ouvi falar, não, eu li sobre o aumento do auxílio na França. E aí, quando você faz no Brasil, a mentalidade, a cultura eu vou fazer para sustentar esse camarada, eu vou fazer para estar sustentando. Aí o camarada pega 5, 10 exemplos do camarada que pega o auxílio, vai ali no boteco beber uma. Esse cara que não teve acesso a educação nenhuma, esse não foi educado, ele acha que ele está levando vantagem. Aí pega o exemplo de 5 e 10 e condena todo um projeto em nome de 5 ou 10 pessoas que ele vê fazendo isso, entendeu? De uma forma generalizante. Então eu acho, né, a gente busca, obviamente, a melhoria, mas a gente luta
para que o Brasil seja um país de ponta, e tem tudo para ser um país de ponta, mas esses questionamentos eles precisam vir lá da base, né? E a base é a educação, né? Mas olha, Renato, da minha experiência morando na periferia da Suécia, o Brasil tem uma vantagem, que o pobre, o rico, a classe média, todos falam português. A dificuldade que existe aqui na periferia, Renato, é que metade das crianças vão para a escola, mas elas não sabem sueco. Então, elas têm uma dificuldade muito grande em compreender o básico. Elas acabam passando de ano porque não há interesse em reprovar todo imigrante, que é a maioria, em grande parte, da periferia. Então, nesse contexto, que o Subtopia, por exemplo, e as instituições e os coletivos de música, de arte, o grafite, que é muito forte, eles entram, que eles traduzem a mensagem cívica, que é o meio ambiente, o respeito a você próprio, não usar a droga, ir para a escola, ajudar a sua mãe, respeitar o seu avô. Eles traduzem a mensagem da civilidade para quem não consegue entender na escola o que o professor está falando. Entendi. Então, há um desafio aqui também, em grande parte dos países ricos, que a grande parte da população pobre, ela não entende o idioma. O Brasil já está na frente nesse sentido. Que o Brasil, a criança vai na escola, ela vai entender o português, ela vai entender o professor. Mas uma questão que o Brasil, junto com o Chile, a África do Sul, Botsuana, Namíbia e El Salvador, são os países mais desiguais do mundo. E a desigualdade de renda, que é muito causada, Renato, por uma estrutura de taxação, por uma estrutura de impostos que é errada, que é regressiva, ela acaba gerando a desigualdade de renda de longo prazo. Ela gera uma falta de confiança nas instituições e no próprio Estado. Entendi. A desigualdade, ela não só destrói a capacidade da economia crescer, que os países mais desiguais são os que menos crescem. Porque grande parte da população acaba ficando fora da mínima possibilidade de ir para frente. Mas, por exemplo, Renato, você vê, em Copacabana, quando eu morei no Rio, morava no meu apartamentinho pequenininho lá no Lido. O meu imposto o IPTU era menor do que a minha amiga que morava lá no Jacarezinho e fazia a minha faxina semanal. Como você explica que ela no Jacarezinho paga um imposto territorial menor que eu que moro em Copacabana? Isso é um absurdo. Então, essas falhas estruturais... Maior. Eu pagava menos imposto do que ela. Menos. Porque lá no Jacarezinho era uma região nova, em Copacabana era considerado Lido uma área histórica, que você tinha um abatimento de 50% do imposto do IPTU. Que é um absurdo, uma vergonha, uma coisa que só acontece no Brasil. Uma jabuticaba brasileira, uma outra jabuticaba brasileira, Renato, se eu sou sócio de uma empresa e invisto em ações da empresa, eu não pago imposto. Só o Brasil. Só o Brasil. Botsuana era o único país do mundo que permitia que o sócio de uma empresa que investe, se a empresa investe em ações no Bovespa, eu como sócio não pago imposto, porque eu estou contribuindo para o desenvolvimento da Bovespa. Esse tipo de falha estrutural na cobrança de impostos, ela impede que o efeito positivo do Bolsa Família, o efeito positivo de criação de uma nova universidade, perpetue por mais de uma geração. E outra coisa que no Brasil, Renato, é um absurdo estrutural, é você cobrar imposto sobre o consumo mais do que o imposto sobre a renda.
Aqui, por exemplo, na Suécia, depende de onde você mora, Renato, o imposto sobre o seu feijão vai ser diferente. Se eu moro num bairro rico, eu vou ao supermercado e vou sair com uma conta muito diferente se eu for no bairro pobre. Porque o consumo ele é taxado de acordo com a renda da região. Entendi. Aqui, lá, em São Paulo, a Socialite, que mora no Jardim Europa, ela paga o mesmo imposto para feijoada que o nosso amigo em Paraisópolis. Entendi. E esse tipo de falha estrutural tem que ser corrigida. E os nossos governos progressistas de esquerda, que ficaram por um bom tempo no poder, falharam em corrigir. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de discussão tem que acontecer. Porque se a gente não pensar em pagamento de imposto, em alocação do imposto, a gente não consegue solucionar e gerar um país melhor para os nossos filhos e para os próprios netos. Então, grande parte do nosso problema tem uma solução, uma causa estrutural que nos persegue há gerações. E isso combinado com fake news, combinado com a baixaria toda hoje na web, gera uma confusão gigante na cabeça da população na hora de votar. Olha, Renato, olha o que o Obama colocou ontem no Facebook dele. O Obama falou: gente, vocês podem estar revoltados, eu concordo com a revolta de vocês, mas a revolta em si não muda nada numa democracia. A mudança acontece basicamente pelo voto ou pela revolução. E a revolução, Renato, a última revolução que existiu no mundo, a francesa e a russa, ninguém quer passar por ela hoje em dia, porque você vê os filmes de como foi a Revolução Russa, ninguém quer passar por uma Revolução Russa hoje em dia, entendeu? Mas o que eu acho, nesse contexto todo, a classe artista, vocês que têm um público, vocês que têm um dom musical de comunicar as ideias, eu acho, olhando a experiência do Subtopia, de como os artistas da periferia aqui têm uma função redobrada, que eles têm que cantar em árabe e traduzir o que está passando em sueco. Então, mas eles fizeram uma aliança muito mais ampla com o setor privado e também com o jovem. O jovem no Brasil é a única solução que nós temos. E eu vejo, Renato, como eu falei, da minha experiência morando na Baixada Santista e passando pelo Rio e pela Baixada Fluminense, o nosso jovem, infelizmente, ele tem oportunidades muito limitadas de dedicar o tempo dele a causas positivas para uma transformação social. Deixa eu te falar, eu tô com medo aqui porque a gente foi alongando o bate-papo e o Instagram ele dá uma contagem de tempo de 1 hora. Eu acho que a gente já está com quase isso, 1 hora de bate-papo. Entendeu? E aí, quer dizer, o que eu falar é que pode cair a qualquer momento a live, entendeu? Eu queria que você aí dissesse algo que a gente pode... primeira coisa, eu queria fazer um pedido. Você tendo acesso a esse bairro de periferia daí da Suécia, você pudesse apresentar para eles o documentário da BXD para eles. Não sei como é que seria isso, porque aí teria que ser ou em árabe ou em sueco, né? Alguma coisa nenhum desses idiomas. E a gente poder, de alguma forma, alinhavar esses contatos para que a gente possa crescer mutuamente. O Brasil tem muito que avançar, né? E assim, acredito, a live está me avisando que vai acabar em 23 segundos. Né? A gente tem muita coisa a avançar e temos que unir para que ninguém fique para trás. Né? Claro, Renato. E olha,
o Brasil é um país que é muito admirado aqui na Suécia, se ama o brasileiro é amado no mundo todo. Então eu vou trabalhar nessa Fala aí, galera, a live com o Francisco caiu. A live com o Francisco caiu. Mas tô por aqui. Alguém aí da BXD aí, ó, Renata ou Ed, quiser mandar um convite aí pra gente trocar ideia sobre esse papo com o Francisco. E aí, a Rita aí, ó. Missão casa nunca termina, Renata. Missão casa nunca termina. E aí, Ed? O que tu achou desse bate-papo aí com o Francisco, né? Pô, informação total, para poder ficar por Eu achei que a gente... Para quem gosta de informação, de ouvir uma experiência, né? De uma pessoa que tem uma cultura, estudou, né? Eu gravei a mensagem que ele passou aí, levamos 1000 anos para separar política de religião e agora pessoas tentando voltar. Pô, mano, aulas, como diz o Luther, que tá aí também, Interlu. Filtro. Ih! Tá lá. Pô. Tô ouvindo aqui, ó. Tá rolando a música que ele lembrou a música do Dida. Livre, livre. Pode crer. Pode crer. Deixa eu te falar o seguinte aí também, em cima dessa base do Dida. Que, assim, pra nossa galera que tá aí, a Patrícia, né, que tô vendo aqui a mensagem dela, da Ritinha, Patrícia dá força pra gente há muito tempo, que a gente tá essa música do Dida, tem música da Nocaute, música do Rota Espiral, música do Valnei, né, música do Marcos Gaioso, na playlist que tá no Deezer, Baixada Nunca Se Rende. Eu fiz no Deezer porque no Deezer tem essa facilidade, e a gente está começando ainda, né, a lidar. Tá ouvindo bem? Eu tô aqui com a janela aberta, bem. Barulho de rua. Para mim tá bom o áudio. Tá bom. Então tá, é isso. Eu tô aqui na varanda, né? Deixa eu te falar, só eu vou fechando por aqui. Só agradecer a galera que esteve presente na live aí, né? Todo mundo da Baixada, peguei carona em algumas perguntas que chegaram. Agradecer ao Francisco lá na Suécia, né? Que lá são 5 horas para frente o fuso horário, então lá já são meia-noite. Agradecer aí a galera toda que esteve presente, apareceram os amigos aí, Silvio Neto passou hoje aí, Valnei, Carolina, Bruno Sueiro, Amanda, Denilson, Bigoli, que já é da casa, né? O pessoal do BXD, apareceu mais gente ali, a Michelle Mineirinha também, que está fora do Brasil, não é brasileira, né? Tá na Alemanha. Então, aqui a amiga que eu também peguei carona nas perguntas dela aqui, a Casinha 2000. Isso aí, galera. Obrigado aí. E vamos ver. Sabe uma sugestão que eu queria dar? Não sei se você entrou naquela lista, Ed. O Christian Tragni. A gente podia fazer uma live com o Christian. Ele está morando em Portugal, né? O Christian e a Juliana, pode crer. O Christian e a Juliana. Falar sobre o documentário. Falar para a galera que ainda está online aí, tem o documentário XD Nunca Se Rende, tem o canal do YouTube. Essas lives, elas vão para o canal do YouTube depois. Valeu? Já tem uma com o Felipe Cherwana, agora tem essa com o Francisco, porque depois que a gente... Acho que a gente foi conseguindo salvar, né? Porque teve live que a gente não conseguiu salvar. A gente está bolado aí. Tem que ver isso aí.
Não, de qualquer forma é isso. A gente está marcando presença nesse campo aí, nesse campo digital louco, né? Estamos marcando presença e vamos procurar cada vez mais andar, aprender, salvar as lives e tal. Mas o bate-papo foi muito, para mim, foi muito bom, muito legal. A troca de ideias. Antes de entrevistar o Francisco é fácil, né? Porque tu dá uma ponta, o cara vai embora, né? Deixa eu falar. Projeto social do Enraizados, que vem fazendo campanha na Baixada Fluminense. Só para o pessoal ver aí, né? Depois a gente posta aí os links na nossa rede. Projeto social do Enraizados, projeto que vem fazendo campanha. Tem também a vaquinha do CIEP João Batista, na Cidade de Deus. Tem a Frente CDE. Tem um outro projeto que você me mandou, Ed, que agora eu não vou lembrar de cabeça. Deixa eu lembrar aqui. Vamos fazer uma lista e divulgar nos canais. O pessoal poder estar ajudando. Eu lembrei. O do Graxa, do pessoal que trabalha com produção, que não está acontecendo show e a galera está sem receber, porque não está tendo show, não estão ganhando. Então, também o projeto que a vaquinha para ajudar o pessoal da Graxa, que são os roads, técnicos de som, iluminadores, o pessoal da produção de palco. SOS Graxa, a Renata mandou ali, ó. Fazer uma lista com tudo isso, pegar os links e colocar no Instagram do BXD e no Facebook do BXD. Vamos fazer isso aí. Prestação de serviço. Beleza. Valeu? Tamo junto. A Thalita Mendes trabalha lá em Garantia. Vamos nessa, então? A Thalita pode ajudar colocando o link aí do voluntário Vale, hein, Thalita? A gente está falando, chegou exatamente na hora que a gente está falando de campanha. Mas é isso aí. Vamos, sexta-feira tem mais. É ou não é? Falou, galera. Boa noite. Tchau, tchau aí. Valeu. Beleza, sexta-feira tem mais, hein? Tem outra live. Valeu. Obrigado aí pela presença de todos. Valeu, Ed. Um abraço. Valeu. Tchau.